Uma grande salvação de Deus. Como é que pode? O cara era isso, aquilo e aquilo outro, e agora é crente em Jesus. Como entender isso? Como entender esse processo? A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. O próprio Nicodemos, fariseu, membro do Sinédrio, ele fica chocado com o nosso amado Senhor Jesus dizer para ele que ele tem que nascer de novo. Mas o que é isso? Como entender isso? Como é essa salvação que a pessoa tem que nascer de novo? Como é que o homem nasce de novo? Como é que o homem pode tornar-se justo diante de Deus? E como o nosso comentarista ele também diz, será que o homem pode tornar-se realmente santo? Será que a gente pode buscar uma vida de santidade? Como já dissemos, o nosso tema de hoje, o título da nossa missão, o homem, o novo homem em Jesus Cristo. E eu convido você a pegar sua revista para a gente estudar esse tema. O nosso comentarista em si está falando sobre a salvação, sobre o operar de Deus na vida do homem. E ele vai dividir a lição em 3 pontos. No primeiro ponto, ele vai falar sobre o novo nascimento, ou que alguns têm chamado de regeneração. No segundo momento, ele vai fazer com que a gente olhe para a justificação. O que é isso? A gente vai já falar sobre isso. E por fim, ele faz com que a gente venha olhar para a santificação. E ele fala da santificação em 2 aspectos: uma santificação posicional e uma santificação que a gente que Deus opera em nós também como uma busca de vida em santidade. Mas vamos ao nosso primeiro ponto, que vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus, o que alguns também têm chamado de regeneração. E no primeiro subponto ele fala nascido não do sangue nem da carne. Então o nosso comentarista, ele cita o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e verso 13, falando sobre esse nascimento. Esse nascimento é do alto, é Deus que faz esse novo homem ser gerado, é uma obra de Deus. O subponto 2, ele fala nascido de Deus, uma nova criação que Deus ele faz ao homem. E no terceiro subponto, nascido da água. E por fim, no ponto 4, ele fala nascido do Espírito Santo. A gente poderia falar sobre esse primeiro ponto, irmãos, que a regeneração, que o novo nascimento, esse operar que Deus faz na alma do homem, ela é obra de Deus. É Deus quem nos alcança com sua graça e então faz com que esse homem seja regenerado. E eu queria convidar você a olhar comigo as Escrituras Sagradas, Tito, capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo, ele vai falar dessa obra que Deus faz na alma do homem, chamada regeneração. Ele nos salvou não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, esse novo nascimento é obra de Deus, é Deus quem faz isso no homem. O homem não pode nascer de novo por conta própria. E se você olhar o texto base, o Evangelho de João capítulo 3, você vai ver que o próprio Nicodemos ele pergunta: mas como o homem vai nascer sendo velho? Como ele pode entrar na barriga de sua mãe? Alguns comentaristas vão dizer que havia um costume para os novos convertidos do judaísmo, que vinham do mundo pagão, os prosélitos, que eles eram batizados, simbolizando que eles tinham que ser regenerados, que eles tinham que, como se fosse um novo nascimento em si, mostrando o arrependimento deles. E quando Jesus coloca isso para os judeus, quando ele faz isso diante de Nicodemos, dizendo: olha, você também tem que nascer de novo. Se você olhar o que João Batista, ele chama todos ao arrependimento, e ele chama os próprios judeus a também serem batizados para arrependimento de pecado. E era algo, irmãos, que chocava eles, porque eles eram as pessoas religiosas, que acreditavam que por conta de suas próprias obras
suas próprias ações, eles poderiam alcançar a salvação. Mas então o nosso amado Senhor Jesus, ele diz uma verdade para Nicodemos, que ou ele não entendeu, ele se fez de besta. Mas ele diz: mas como pode isso? Mas se nós olharmos o Antigo Testamento, a gente vai ver essa mensagem no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel fala sobre o novo nascimento. Ele diz que o nosso coração ele tem que ser trocado, o nosso coração de pedra, pelo coração de carne. E é justamente isso que Deus está dizendo: olha, Nicodemos, tem que nascer do alto. Porque é isso que o texto em si diz: nascer do alto, nascer de Deus, é o operar de Deus na nossa vida. Nós não podemos regenerar a nós mesmos. Como eu disse no começo, é um aspecto subjetivo da salvação, é algo que Deus faz, que Ele faz em nós, que Ele faz na nossa alma. É Ele que salva, é Ele que nos regenera. Então você não, como no subponto 2. No terceiro subponto, ele fala como nascido da água. E eu entendo o batismo como uma manifestação pública daquilo que o Espírito Santo fez no meu coração. O batismo em si, irmãos, ele não salva, mas ele é uma demonstração do que aconteceu dentro do meu coração. Ou seja, é uma manifestação externa de algo que aconteceu internamente dentro do meu coração, através do Espírito Santo de Deus. Como o subponto 4 diz: nascido do Espírito Santo. Então, nesse primeiro ponto, a gente falou sobre o novo nascimento, nascido do alto, ou então que alguns têm chamado de regeneração. Por conta dessa regeneração, irmãos, nascido de novo, o apóstolo Paulo diz: olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criação de Deus em nós também somos adotados na família de Deus, fazemos parte dessa família. E agora eu queria convidar você aí comigo ao segundo ponto, que vai falar sobre a justificação do novo homem. Como alguém pode se levantar diante do justo juiz, aquele que a Bíblia Sagrada diz que não tem o pecador por inocente? Como alguém pode se justificar diante de Deus? Eu já vi algumas pessoas dizendo: como é que Deus pode fazer isso com esse justo? Mas, irmãos, está entre nós, quem é justo? A Bíblia Sagrada, irmãos, diz que todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. No capítulo 1 de Romanos ele diz: olha, os gentios pecaram. No capítulo 2 ele fala: os judeus também pecaram. E no capítulo 3 ele fecha: todos pecaram, não há distinção. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele deixa bem claro para a gente que o negócio não está em Deus. Não é Deus que está com a mão encolhida, nem com o ouvido tampado, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. E nós, por nossa conta própria, não tem nada que a gente possa fazer. Por isso ele começa dizendo no ponto 1, a inutilidade da justiça humana. As nossas obras não podem nos salvar. Não tem nada que eu venha fazer para me justificar diante de Deus. Não há atividade filantrópica. Não importa se você conhece alguém influente na sociedade. Aqui não importa em que local você estudou, se você tem formação superior, isso não importa. Não importa se você é da família tal, ou se você é do país tal, todos estamos iguais diante de Deus, pecadores. Deus, Ele é santo, irmãos, justo, perfeito. E Ele não tem o pecador como inocente, ou seja, Ele tem que castigar os infratores da sua lei, os pecadores, e todos nós somos pecadores, meus irmãos. Nós estamos enfrentando, sem dúvida, um momento difícil na sociedade, pandemia, esse vírus e tal, mas esse não é a nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade não é econômica, não é social. A nossa maior dificuldade é o pecado que nos separa de Deus. E não tem nada que nós possamos fazer para mudar isso. Nós não podemos nos justificar. Nem eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua, isso não vai contar com nada. Por quê? Porque o texto, o nosso autor vai citar o profeta Isaías 64, versículo 6, que vai dizer que as minhas justiças, aquilo que eu faço de bom, de louvável diante da sociedade,
para Deus, são como trapos de imundícia. Olha bem, a nossa justiça são para Deus como trapo de imundícia, porque nós somos caídos. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que é feito sem fé se torna pecado, aquilo que não vem da fé. Ou seja, nós estamos numa situação difícil. Não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que você possa fazer. Ninguém humano ele pode fazer isso. Por isso, o subponto 2 ele diz: a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Maravilhosa por quê? Porque não são os nossos méritos que passam a contar. Porque se dependesse do meu próprio mérito, irmãos, se dependesse dos seus méritos, nós estávamos meio sem esperança. No entanto, são os méritos de Cristo que passam a contar. Irmão, o que é justificação? É um ato forense, pelo qual Deus me declara justo diante de si, através de que? Dos méritos de Cristo. A justiça de Cristo é imputada na minha vida. E assim, quando Deus olha para mim, Ele me vê não com as minhas qualidades, não, até porque nossas qualidades são pecaminosas muitas vezes, mas Ele enxerga o manto da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é imputada sobre mim, e esse é um ato legal. Justificação é como se fosse um tribunal, onde Deus ele é o juiz, e Ele declara o pecador justo diante dele, baseado nos méritos de Cristo. Então o nosso autor ele diz: o novo homem ele é justo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Me lembro que uma vez um amigo meu disse assim: vocês crentes, vocês se acham demais. E eu: por quê? Vocês acham que vocês estão salvos? Pelo menos a maioria. Não é assim não, né, irmão? Eu disse: não, eu acho sim que eu estou salvo. Ele: olha aí, eu não estou dizendo, mas deixa eu dizer um negócio para você. Nós não afirmamos isso com base nos nossos méritos. Eu não estou salvo pelo aquilo que eu faço, não é por causa da minha própria justiça. Mas um crente, quando ele afirma isso, ele está olhando para a cruz, está baseando a sua afirmação na justiça de Cristo. É os méritos de outra pessoa que é implantada, que é imputada na minha vida. É por conta dessa justiça, a justiça de Cristo, que um miserável pecador como eu, como você, é declarado justo diante de Deus. O novo homem, ele é justo. O nosso terceiro subponto, ele nos diz isso. Então, meus irmãos, até agora a gente falou sobre regeneração ou novo nascimento. Falamos agora sobre justificação. Eu queria olhar com você agora o nosso terceiro ponto: a santificação do novo homem. E o nosso autor, ele vai fazer a distinção da santificação como uma santificação posicional, porque todos aqueles que estão em Cristo, eles são santos. E essa afirmação ela ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento. A pessoa está em Cristo, e por estar em Cristo, a santidade de Cristo também é imputada sobre a minha vida. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja que tinha lá um pouco desmantelada, entre aspas. Ele escreve da seguinte maneira, ou do seguinte modo: aos santos em Cristo Jesus. Ele escreve aos Filipenses, ele também diz: olha, aos santos em Cristo Jesus, porque há uma santidade posicional. A igreja de Cristo ela é santa, sem mácula, sem ruga, por causa da sua posição em Cristo. O apóstolo Paulo ele deixa essa ideia implícita, que é como se nós habitássemos em duas localidades. Habitamos aqui na terra, mas também habitamos em Cristo. Ele fala isso aos Efésios, que nós em Cristo habitamos com Ele as regiões celestiais. Nós habitamos em Cristo, e por estar em Cristo, irmãos, nós temos uma santidade posicional. Somos chamados de santo. A igreja de Cristo, ela é santa. No subponto 2, ele fala sobre o processo de santificação. Por quê? Essa santidade que desfrutamos posicionalmente em Cristo, ela provoca mudanças na minha vida. Como é que eu sei que eu fui regenerado?
que eu fui justificado e que eu fui santificado em Cristo Jesus. Algo no nosso interior, se isso sai para fora, é externado, a obra de Cristo faz em nós, meus irmãos, ela sai para fora. Os outros conseguem ver o trabalhar de Deus na minha vida, eles podem contemplar isso. Por quê? Porque provoca mudanças. Aqueles penitentes que se arrependeram, que creram em Cristo, eles têm a vida transformada, e eles, a partir de agora, eles começam a buscar uma vida de santidade diante de Deus. Ou seja, a santificação também é um processo. No terceiro subponto, ele deixa bem claro que a santificação é a vontade de Deus para o homem. Deus nos chamou, meus irmãos, à santidade, a viver uma vida santa, justa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Há um clássico da literatura cristã de John Bunyan, Peregrino. Logo no começo do livro, ele fala que cristão, depois que ele tem um contato com o evangelista, ele sai correndo daquela cidade, e as pessoas percebem a sua fuga e correm atrás dele, querendo fazer voltar. E de repente ele coloca o dedo no ouvido e começa a gritar: vida eterna, vida eterna, vida eterna, mostrando que ele está interessado nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Isso também se aplica à minha vida e à sua vida. O mundo quer nos impedir, irmãos. Eles querem nos agarrar no seu secularismo, com as coisas profanas desse mundo. Mas também nós devemos tampar os ouvidos para essas coisas e começar a gritar: vida eterna, buscar as coisas do alto, o trabalhar que Deus fez, irmãos, na nossa alma. Ele sai para fora. As pessoas podem enxergar isso. Paulo, durante o seu ministério, ele foi chamado de cristão, que tem o seu sentido de ser parecido com Cristo ou pequeno Cristo. Mas como é que as pessoas podiam saber que Paulo parecia com Cristo? O pessoal lá de Antioquia, vocês não viram Cristo. Muito simples. O Cristo que Paulo apresentava era o mesmo Cristo que Paulo vivia. Eles podiam notar que aquilo que Paulo afirmava era o que ele fazia. O cristianismo não é filosofia, não é para ficar no campo das ideias, ele é para ser vivenciado, é para ser vivido. A justiça que nos foi imputada, ela resulta em santidade, em uma vida de renúncia, em uma vida em prol da glória de Cristo, meus irmãos. Eu quero ilustrar isso. A gente falou sobre o trabalhar de Deus na vida do homem, a regeneração. A gente falou sobre a justificação e também falamos sobre a santificação. Eu queria ilustrar isso com a história de John Newton, século XVIII. John Newton, até os 6 anos, ele foi criado num lar cristão. Seus pais, infelizmente, faleceram. Foi adotado por uma família não cristã, que debochava, essa família não cristã, debochava do evangelho, fazia piada com o cristianismo. Por conta da perseguição, ele foge. Ele vai ao mar, os marinheiros, porque o seu pai era marinheiro. Então ele é explorado pelos traficantes, chegando até que comer no chão e a viver como escravo, a ser escravo, até que ele foge. Ele faz sinal e pega carona no outro barco. O capitão do navio percebe que ele entendia de navegação e coloca John Newton lá na liderança do navio. John Newton, ele rouba a carga de rum e toma com os outros marinheiros. De tão bêbado que ele estava, ele cai no mar. Alguém vê ele cair no mar e dá um tiro com um arpão para resgatar John Newton. Eles pegam ele, o ferimento, a cicatriz era mais ou menos do tamanho de um punho de um homem. Mas ele ainda não viu o trabalhar de Deus na sua vida. De repente o navio ele passa por uma grande tempestade. E todo mundo fica desesperado, tendo que mexer nas bombas para tentar fugir da tempestade. Então John Newton, ele começa a lembrar dos versículos que ele tinha decorado ainda criança. E então Deus alcança o seu coração e ele é salvo milagrosamente, tornando em si um dos pregadores mais preeminentes do século XVIII e o compositor daquele hino: maravilhosa graça é. Eu contei a história de John Newton, mas podia ser a minha e a sua.
o milagre que Deus fez em nossa vida, como Ele nos salvou graciosamente, e nós só podemos ficar agradecidos pelo milagre, pelo operar de Deus na nossa vida. Ele nos regenerou, Ele nos justificou e Ele nos santificou, meus irmãos, e nós só podemos ser agradecidos. Mas eu queria aplicar isso à sua vida. Eu queria fazer duas aplicações. A primeira é que nós devemos conhecer as nossas doutrinas. Nós devemos conhecer as Escrituras Sagradas. Nós devemos conhecer o que a Bíblia fala. Nós devemos conhecer a doutrina da justificação, da regeneração, da santificação e tantas outras doutrinas bíblicas. Porque nós estamos sendo atacados por vários modismos, irmãos. E tem nos atacado a teologia da prosperidade, o pensamento positivista, e agora o que eles estão chamando de teologia coach. Isso não é bíblico. Eles têm dito: você não nasceu para sofrer. Eles têm dito: você é o ponto fraco do coração de Jesus, de Deus. O que é isso, irmãos? Se a gente olhar para a nossa harpa cristã, o hino 126 da harpa, ele vai dizer assim: os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulações, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. A Bíblia de forma alguma diz que nós não vamos passar por luta, que nós não vamos passar por sofrimento. Pelo contrário, Jesus ele garante isso: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas doutrinas, irmãos, elas nos fortalecem, que mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, nós podemos olhar para o grande amor de Deus, enxergar a regeneração que Ele fez em mim, fez em você, enxergar a justificação, enxergar a santificação e nos alegrar em Deus. Você pode se alegrar em Deus, olhando para Ele. Você tem todos os motivos do mundo para se agradar nele. Há um pregador batista chamado John Piper. Ele diz algo interessante. Ele diz assim: Deus ele é mais glorificado na minha vida quando eu sou totalmente satisfeito nele. E eu quero dizer que você tem motivo de sobra para se alegrar em Cristo e em Cristo somente. Encher o seu coração de alegria nas doutrinas bíblicas, no Deus que se manifestou, no Deus que se desnudou, no Deus que se revelou nas páginas da Sagrada Escritura Sagrada. Você tem motivo de sobra quando você olha para o que Ele fez, para aquilo que nós não podíamos fazer, como Ele nos resgatou, meus irmãos. A minha segunda aplicação é que as doutrinas bíblicas, tal como as que a gente falou aqui, irmãos, elas não são para ficar no campo das ideias. Pouco importa se você conhece a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração e a doutrina da santificação, teoricamente, se isso não for para a prática, se você não viver assim, se você não tiver uma vida de renúncia. E eu queria lhe convidar a olhar os seus conceitos e ver se você tem vivido sua vida nessa perspectiva, uma vida de renúncia. Nós, irmãos, não estou dizendo que nós não vamos pecar, mas a partir do momento que Deus operou na minha vida, a gente compra briga contra o pecado. E o próprio texto diz que nós temos um advogado para nos justificar. Mas ele não está falando de pecado premeditado, não está falando de eu vou confiar na justificação e vou pecar, não. O operar de Deus na minha vida resulta em santidade. Como é que eu sei que eu sou um crente em Jesus? Se eu continuo tendo alegria em Deus e tendo ódio pelo pecado. Nós temos que viver nessa perspectiva. Eu falei para vocês nessa manhã sobre o novo homem gerado em Cristo Jesus, e nós falamos sobre 3 pontos. Eu falei para vocês sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, o operar de Deus, nascer do alto. Logo em seguida eu falei para vocês sobre justificação, que é uma declaração forense. Deus nos declara justo diante de si mesmo por causa do sacrifício de Cristo. Por fim, eu falei para vocês sobre a santificação, tanto posicionalmente em Cristo, todos nós crentes desfrutamos, mas essa santificação posicional nos leva a uma santidade prática. E nós podemos concluir: o que fazer depois de tudo que a gente falou aqui? A gente estudou esse trimestre em antropologia bíblica, o nosso comentarista Claudio de Andrade, e agora nós fechamos com a salvação do homem. Só Deus salva, Deus é o autor da salvação,
E eu queria convidar você a crer mais e mais nas doutrinas e se alegrar mais e mais em nosso Senhor Jesus e ter uma vida de santidade. Que Deus em Cristo abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus.